Olá, hoje eu estou muito feliz de dar início ao Sigma Cast. Quem acompanha meu trabalho há mais tempo sabe que dentro aqui da nossa empresa, o Sigma é o projeto onde a gente soma saberes, soma conhecimentos, faz uma interseção entre pessoas que possam acrescentar umas às outras. O Sigma se desdobra em várias frentes e o Cast tem essa ideia de bate-papos com pessoas que possam inspirar. São pequenas séries que nós vamos convidar muitas pessoas que tenham a agregar de forma leve, descontraída e aquele bate-papo bem gostoso para a gente assistir enquanto toma um café. E essa primeira série, que vai se chamar Multiplicar, a gente vai receber 4 mulheres incríveis, porque afinal eu acredito que não tem ninguém que multiplica nada mais do que uma mulher. Nós somos múltiplas por essência. E esse primeiro programa tem uma convidada muito múltipla e muito especial, que é a Ana Gabriela. Bem-vinda, Ana. Obrigada, tô feliz. Prazer ter você aqui. Eu te admiro muito, então fiquei muito feliz quando você aceitou. E eu também, desde sempre. Desde sempre. Sabendo já que você é múltipla também e faz muitas coisas em muitas empresas, mas que tem uma parte muito que o coração bate, que é coisa de mineiro, né. Então, obviamente, desde sempre sou fã também. Eu acho que a gente é múltiplo até nessa essência, por isso talvez que a gente tenha essa admiração, porque a gente acredita no que a gente faz, tem essa história muito próxima daquilo que a gente faz, mas eu queria que você contasse um pouquinho de quem você é, para quem está ouvindo a gente. Sim, eu sou cozinheira há 16 anos e hoje tô à frente do grupo 31 como chefe de cozinha, como chefe executiva lá. E também como uma frente ali de direção que consegue abordar todos os setores para garantir que a gente consiga entregar a melhor qualidade final. Então acabo muito além da cozinha trabalhando também com a equipe de salão, com a equipe de bar, com a equipe de liderança, gestão, marketing e tudo que é necessário para a gente fazer um projeto lindo. E aí ainda é mãe, ainda é esposa, ainda é mulher, ainda é tudo. Exatamente. E ainda tem toda essa parte que nunca foi, acho que tão fundamental para mim, como é agora. Acho que eu passei muitos anos da profissão sempre colocando família em segundo plano, porque eu precisava crescer muito, assim, eu acreditava muito em todos os projetos que eu passei, em todos os lugares que eu trabalhei. Eu sempre enfrentei todas essas etapas como uma universidade de crescimento. Então, diante disso, eu sempre estava empurrando um pouco com a família a dedicação que eu gostaria de dar. E hoje, não que eu consiga fazer tudo ao mesmo tempo, tá, a gente não consegue Não mais fazer consegue. tudo ao mesmo tempo, mas hoje tem um papel muito mais importante a família na minha vida, porque hoje eu trabalho com um projeto grandioso, e quando a gente trabalha com um projeto grandioso, que a gente tem muita gente, vamos dizer aí 100 pessoas no grupo 31 que no final das contas elas vão depender também do meu trabalho, então a gente precisa também se fortalecer e estar um pouco perto de quem a gente ama, né, porque Sim. faz parte, eu acho, da nossa capacidade de conduzir. É, tem uma frase que é clichê, que é aquela ideia de que CPF forte para ter CNPJ forte, apesar dela ser clichê, ela tem esse fundo de verdade, Sim, porque é o nosso sim. momento de respiro, a nossa família, né. Sim, total. Eu lembro que eu estava conversando um dia com o Manu, que é chefe operacional, meu braço direito lá, estava conversando com ele viu que eu estava apanhando toda semana, porque quinta-feira era um dia que eu buscava as crianças na escola. Eh, Tem uma grande gestão ali ao redor das crianças, tem dias que eles ficam no contraturno, tem um dia que é a avó que busca, e a quinta-feira era o dia que eu buscava. E aí sempre eu tinha muita dificuldade, porque a quinta-feira sempre batia num dia que dava meio-dia, eu tinha que sair pra buscar as crianças e tinha algum compromisso que não terminou, estava sempre, assim, estressada com isso, preciso terminar, preciso sair. E aí teve um dia que ele olhou pra mim e falou assim: "Você já pensou em encontrar uma solução pra quinta? Por que você não coloca um dia a mais no contraturno?" Parei, pensei e falei: "Porque eu preciso deles na quinta. Eu preciso deles, não é só eles que precisam de mim, eu posso encontrar outras saídas, mas eu também preciso desse dia. Eu preciso do dia que eu busco eles na escola e que eu tô feliz que eu busquei, mesmo chegando estressada, cansada, eufórica, enlouquecida. A gente vai chegar, o dia que a gente vai poder almoçar junto, mesmo com o telefone tocando, mesmo com a mensagem pendente, mas é uma parte que me importa, é uma parte que eu quero fazer e eu preciso disso, né. Eu acho que é uma partilha também de amor, que Uhum. faz a gente lembrar a importância de várias coisas e faz a gente, se reposicionar, assim, né, diante dos desafios. Ô Ana, mas me conta uma coisa, porque para quem vê de fora, né, eu que já acompanho seu trabalho há muito tempo, sei, e também como trabalho muito com empreendedora, sei que não existe nada do dia para a noite. Do dia para a noite é o que a gente postou no Instagram. Uhum. Mas, de alguma forma, eu acho que para uma parte da sua audiência, das pessoas que também te acompanham, é como se fosse assim: "Gente, do dia para a noite ela cresceu, ela tem essa operação, ela está na mídia nacional". Uhum.
O que que você vê que existiu por trás desse dia para a noite e que te fez, no fim, perceber que cresceu de alguma forma rápido? Definitivamente para mim não existiu do dia para a noite mesmo. A minha trajetória foi sempre uma busca de tentar trabalhar com as melhores pessoas que cruzaram o meu caminho. E de ser uma profissional que se me dispus todos os dias a tentar fazer melhor. Eu acho que essa foi a meu grande crescimento. Em todos os lugares que eu trabalhei, desde a primeira vez que eu comecei ali com o Ivo Faria no Vexonho, há 16 anos atrás, eu queria muito ser a melhor cozinheira e não era por competição. Assim, eu não tenho uma essência competitiva real, mas era porque eu queria vencer, sabe? Eu queria me tornar melhor, eu sabia que um dia eu ia sair dali, eu queria sair preparada para fazer outras coisas. Sempre enxerguei isso, talvez por ter um histórico, assim, de vida, de crescimento, de família, que não me proporcionou muitas oportunidades de de cursar um ensino superior, de estudar gastronomia como eu queria, de ir trabalhar fora, fazer estágio fora, sabe, fazer estágio em São Paulo, fazer estágio no exterior, Uhum. que é o sonho de quem começa a cozinhar. Eu não tive essas oportunidades, então aquilo para mim que eu tinha, e sempre foram com pessoas que me inspiravam, aquilo para mim era o que eu queria sugar todos os dias. Então sempre foram essas etapas, eu considero que todas foram muito importantes, que em cada lugar que eu tive, eu me tornei uma pessoa melhor, achava que eu estava chegando já preparada, e descobria que eu não estava preparada, que era mais um desafio na minha vida, né. Gosto de falar isso, porque, conto isso para os cozinheiros, que eu acho importante. A gente, às vezes, aprende a fazer uma praça dentro da cozinha, que é um setor ali, estou Uhum. na praça de guarnição ou estou na praça de proteína. Você aprende a soltar o serviço, você acha que você virou um bom cozinheiro, porque em 2 meses você aprendeu a soltar sem prejudicar a operação. E não, não, entregar e se tornar bom são coisas muito diferentes, né. A repetição e a dedicação a repetir é que proporciona pra gente a excelência. E eu acho que tem um ponto aí disso que você trouxe, que em cada desafio novo, vai vir um aprendizado novo. Então, eu gosto muito de falar que sucesso é movimento, porque não tem linha de chegada. Então pensa, você passou por várias cozinhas, em cada cozinha você aprendeu algo novo, se desenvolveu mais. Quando você vira uma parte do grupo, como você trouxe no começo, também é líder, também é gestora, aí é aquele momento que você às vezes pensa: "Poxa, então agora não é só a cozinha, Uhum. então eu não estou pronta de novo". E aí vem o desenvolvimento dessa parte, aí se desenvolve como líder, aí vem a mídia. "Poxa, então agora eu tenho outra etapa para fazer". Totalmente. Eu já falei algumas vezes que eu sinto como se dos meus 16 anos, assim, de profissão, foi um caminho praticamente desenhado para eu chegar até o 31, porque a amplitude de coisas que eu faço hoje e o suporte que eu dou para tantas pessoas, ele só funciona, eu só consigo fazer porque eu tenho experiência em absolutamente tudo que eu estou delegando ali. Não tem nada que eu esteja delegando que eu realmente não saiba como fazer. Obviamente, contratamos ali pessoas, líderes que estão abaixo de mim, que são talentosos naquele setor, são mais talentosos do que eu, eles Claro. têm que ser. Quem está abaixo de mim tem que ter talento para gerir aquela parte, né. Mas o meu conhecimento em estar direcionando as pessoas é porque realmente vivi todas essas situações. Então, eu já tive cozinhas que eu trabalhei onde elas eram cozinha mais de pauleira, de uma comida que era mais trivial. Eu passei um tempo trabalhando com cozinha de self-service, porque eu fui dar uma consultoria e eu achei que aquilo estava muito enérgico, muito legal, e eu fui ficando ali um tempo. Eu fiquei uns 6 meses, assim, sabe, tocando um restaurante grande de buffet, de self-service. Então me deu outra visão na época. Passei muito tempo trabalhando também com eventos muito especiais, né, o tempo que eu trabalhei do lado do Ramé eram eventos de extrema excelência no que a gente fazia, de eventos para 20 pessoas, 50 pessoas, nível altíssimo de menu degustação. Eu era responsável por preparar toda a produção e organização dos eventos dos chefes convidados do Ramé. E eu dificilmente faria jantares como eu faço hoje com os chefes convidados, conseguindo direcionar uma equipe tão grande e cuidar de tantos detalhes, se eu não tivesse também me disposto naquela época a ir nesse caminho de aprender também essa parte, por mais pesado que fosse. Eu tô rindo porque eu brinco com as minhas amigas assim: "Não me dê uma ideia nova, porque eu aceito, mas nunca vou aceitar a ideia de gerir uma cozinha".
Porque eu acho que é um nível de precisão, e eu brinco que é de loucura boa. É Muito loucura demais, demais, é a sempre vai ser máxima. loucura. Sempre vai ser, nunca vai ser um ambiente de pessoas normais. Ai, muito bom. Mas, ô Ana, olha só, no meio disso tudo, eu quero que a gente chegue também nessa questão dos seus convidados, porque eu vejo que você também trabalha muito essa rede, que é uma coisa muito importante para a gente se fortalecer. Mas eu queria te perguntar antes, assim, você acha que existe um equilíbrio dentro disso? Ou como que você faz para conseguir administrar tudo isso? Cara, não sei se existe equilíbrio. Eu acho que o que existe é a gente tentar não se esquecer de quais são os pontos essenciais, porque em algum momento a gente vai começar a perder eles de vista, e se a gente não reconhecer eles, a gente não volta. Então eu acho que diz respeito à cultura da empresa que a gente constrói, principalmente quando você chega numa empresa que agora são 100 colaboradores, eu acho que esse é o ponto que é muito fácil perder a cultura. Então tem diversos pontos que eu acho que a gente constrói, que a gente tem que voltar para isso, para conseguir manter as coisas como precisam ser. Porque vez ou outra as coisas vão escapar, Uhum. elas vão. Acho que diz mais respeito sobre a nossa resiliência e sobre a nossa condição de resgatar as pessoas, mudar as pessoas, e conseguir traçar novas trajetórias, Sim. né. E hoje, assim, claro, você está à frente da cozinha, cria os pratos, cria as receitas, cria tudo, mas são muitas caixinhas, porque você sai da caixinha de cozinheira, como você Sim. trouxe, para uma caixinha de gestora e tudo. Nelas você ainda sente que o papel cozinheiro é o que mais te preenche? Claro, claro, É. nossa, é o sonho. É o sonho, é muito possível, assim, que mais no final da vida, sabe, a única coisa que vai fazer sentido é estar numa cozinha pequena cozinhando. Porque eu sempre digo isso, a parte que eu mais amo na vida é cozinhar. É. E principalmente quando a gente tem um cozinheiro sendo treinado para se tornar líder, eu gosto de passar essa referência para ele, de falar assim, que é difícil você largar o posto também. Aham. É difícil você confiar que o outro vai fazer. Uhum. É difícil na hora que saber fazer e saber fazer o outro funcionar são coisas muito diferentes. Então, quando você está transformando uma pessoa que é líder operacional da linha de frente em liderança, é muito difícil, é doloroso você fazer essa passagem. Então, eu gosto de sempre estar explicando assim: olha, se eu pudesse, eu só cozinhava todo dia. Tem dia que eu acordo e falo, olho para todas as questões que eu tenho que resolver, eu falo, só queria ter uma praça para eu montar, sabe? Eu só queria ter uma produção de cozinha para fazer. Mas o que eu falo pra eles, que eles riam muito "Mas pagam menos pra esse cargo, tá". É verdade. Então é uma questão de escolha de vida que você vai fazer ao longo do tempo. Se você quer permanecer no cargo, na função cozinheiro de praça pra sempre, e tá tudo bem se você quiser, Sim. isso é super respeitável, afinal Uhum. de contas é o lado que eu mais admiro. E são objetivos de vida. São objetivos de vida, ou se de acordo com a sua vida você almeja esse desenvolvimento, se tornar liderança, se tornar quem faz a gestão da cozinha, quem faz a gestão da equipe, das pessoas, e aí tem uma outra trajetória para isso, né. E nesse caminho todo, porque assim, para trabalhar tudo isso que você traz hoje, com equipe, cultura, conceito, a sua comida, sua cozinha tem uma essência, uma identidade muito forte. E como que você faz hoje, à frente de tudo isso, para traduzir essa identidade em todo mundo que está na sua equipe, para que isso continue? Porque eu vejo assim, hoje eu acredito mesmo que marcas com história e com conceito crescem muito mais. Mas na prática, validar isso é um desafio maior, Uhum. né? Eu acho que tem um reconhecimento natural ali acima de tudo. Eu lembro a primeira vez que eu fui dar treinamento para equipe de salão sobre o cardápio 31, a gente viveu um período ali que a gente fez 30 dias de 30 dias de operação interna antes da casa abrir as portas com a equipe. E eu lembro a primeira vez que eu fui dar o treinamento, eu programei que ia ser um treinamento acho que de 1 hora, o tempo que eu ia demorar pra apresentar o cardápio todo pela primeira vez pra equipe, né, com o cardápio no telão, apontando, falando os detalhes e tal. Demorou 4 horas e meia, porque cada ponto que eu passava, alguém tinha uma história pra contar. "Ah, mas a minha tia faz desse jeito também, gente, nunca mais eu comi, eu tô doido pra provar". Aí outro virava e falava assim: "Gente do céu, realmente não faz sentido isso". A gente consegue entender que eles toda hora eles tinham algo pra acrescentar, então existe um reconhecimento também das pessoas, que eu não preciso assim como eu não preciso ensinar pra eles que o que a gente tá falando é sobre Minas, eu também não preciso ensinar para o público, né, o público entende o Sim. tempo todo que é sobre Minas. Eu não preciso contar que é sobre Minas. E isso tem um ponto que eu acho chave, que é o seguinte: quando a gente fala na construção da marca, pessoal ou corporativa, elas obviamente vão caminhar juntas, mas nesse processo, quando a gente se fortalece enquanto marca, isso também é um filtro para quem chega perto da gente. Não só o cliente,
como também a equipe. Sim. Porque a equipe com valores diferentes daquilo, não vai, a pessoa com valores diferentes daquilo, Uhum. ela não vai nem mudar um currículo. Não é? Totalmente, é. Agora eu acho que tem uma outra identidade, falando precisamente das nossas equipes de cozinha, que são várias, né, de várias operações, mas falando precisamente deles, eu acho que tem uma identidade que é a gente se dispôs desde o início a ter uma equipe de cozinha mais saudável do que é convencionalmente dentro dos restaurantes. E isso é uma trajetória sem fim. Sem fim. Não é porque a gente construiu essa cultura, a gente fez tudo que a gente podia para ser uma equipe tranquila, saudável e motivada, que isso vai permanecer o tempo todo sem que a gente precise se dedicar. É uma renovação, é uma construção, é um aprendizado meu, inclusive, dia a dia. Eu acho que eu já convivi com alguns colegas de cozinha que sonharam muito em ter uma equipe mais saudável e no meio do caminho desistiram em algum momento. Porque outras questões começam a surgir, você começa a ter que lidar com as questões da nova geração, que tem menos apego à responsabilidade de trabalho, Sim. que dá menos valor ao retorno financeiro, se preocupa menos em perder o emprego. Uhum. Tem uma série de questões da geração nova, mas eu acho que o que faz a gente estar todo dia ali crescendo é que mesmo comigo errando, com os meus braços errando, as lideranças que estão junto comigo, eles vão cometer erros, todos os dias a gente tenta entender como é que a gente pode fazer melhor para essa equipe ser uma equipe melhor, para que eles sejam pessoas melhores. Porque, no final das contas, se eu estou falando sobre cozinha mineira, para essa essência ficar muito clara na boca, Sim. na hospitalidade, eu preciso de pessoas que estejam felizes em estar trabalhando lá, porque senão eu não faço essa conexão. Minas Gerais é sobre acolher o tempo todo. Sim. E você acha que, bom, eu acredito que sei sua resposta, mas você imagina que o fato de ser uma liderança feminina impacta na construção desse ambiente mais saudável? Eu acho que no meu caso, eu acho que impacta, não vou generalizar. Uhum. Eu acho que o fato de ser mãe, talvez, Sim. me coloca em condições de conseguir ter um olhar mais sensível às situações. E conseguir talvez mapear melhor quais são os problemas individuais de cada um, para a gente traçar trajetórias, que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho muito de mãe, Sim, é verdade. né. Eu vou também ser dura com eles quando eu achar adequado, eu também vou ser rígida quando eu achar adequado, mas é um trabalho muito de mãe, eu cuido, eu protejo, eu defendo, eu dou estrutura e condições, eu manter eles saudáveis, alimentados, sabe, para que eu possa cobrar deles, disciplina, organização, dedicação. É muito uma relação de mãe e filhos, né, isso, né. Verdade. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo, acho que é porque eu não sou mãe, mas faz sentido. Eu acho que a empatia quando você já é mulher já tende a ser maior e quando você é mãe mais ainda, Acho que sim. né. E olha só, Ana, a gente pensando na sua operação hoje, além da operação tem a Ana, né, como líder, como chefe, como cozinheira, enfim. E aí você faz o cuidado com os restaurantes, eventos, participação em viagens gastronômicas, matérias em jornais, tempo para, por exemplo, estar aqui, Uhum. e ainda faz eventos que você recebe convidados, que é uma pauta que eu queria que a gente conversasse um pouco. Como que você faz um calendário anual para isso? Como que você estrutura tudo isso? Ou como que você faz quando surge um imprevisto no meio disso? E por que que você decidiu que esses eventos com chefes convidados, que são incríveis, tinha que ser um pilar importante na sua operação? Uhum. Farei muita coisa ao mesmo tempo. Porque é outro É trabalho, outro né? trabalho, exatamente. Acho assim, fazer isso tudo funcionar diz respeito a ter muita gente envolvida. Então, muito importante pra mim quebrar isso, para as pessoas não acharem que eu sou Perfeita. uma grande gênia que dá conta de fazer, sabe, uma super mulher. Não, eu sou mais uma mulher com todas as dificuldades que uma mulher vai viver, que uma profissional vai viver, e o que faz tudo acontecer é a minha equipe. Existe o meu direcionamento, o meu envolvimento, mas são eles que fazem tudo acontecer. Então, se eu tenho hoje, uma ideia para fazer o nosso festejo, porque eu quero convidar um chefe que faz sentido para agregar na história do 31. E para mim não é suficiente só convidar os chefes a um jantar. Eu quero cuidar dos mínimos detalhes, eu quero que as pessoas sejam recebidas da melhor forma possível, eu quero que elas tenham uma noite especial quando elas estão lá.
Então, para isso acontecer, eu preciso de muita gente. Eu preciso de uma equipe que eu vou virar para eles e vou falar assim: gente, o menu vai por esse caminho, a ideia é essa, essa e essa. Pensa um pouquinho, daqui a pouco a gente conversa, vamos ver para onde a gente vai. E vai ter alguém que vai pegar e vai testar. Né? Ó, anteontem eu mandei fazer alguns testes com o Chuchu, e aí eu falei pro Manu, acho que eu quero nesse caminho. Ele fez o meu e fez o dele, trouxe para eu provar. Eu falei, o seu tá mais gostoso, graças a Deus, vamos fazer o parecido. E reconhecer isso é tão bom, né? Não seria possível, sabe, se Uhum. fosse sozinha. Então é bom as pessoas saberem. Eu não gosto muito de estar nesse lugar de, genialidade, porque distancia as pessoas de se inspirarem. Sim. Elas têm que saber E é que uma pressão grande. exatamente. Eu nunca me achei uma pessoa criativa, nunca me considerei uma pessoa disciplinada e organizada o suficiente. Mas aí eu vou ter que te dar um momento, já que é uma conversa assim, né, O que leve, aconteceu é que eu corri muito atrás mas de aí eu vou de não, de tentar fazer. mas aí eu vou, já que a gente tá aqui numa conversa Aham. bate-papo leve, eu vou fazer uma pausa para o meu momento terapia, porque eu também nunca me achei disciplinada. Aham. Sempre me achei assim, faço o que tenho que fazer, mesmo que atrasado, vou fazendo, vou resolvendo. E aí um dia o meu psicólogo me fez me questionar se às vezes a gente não tem um critério ilusório do que é disciplina. Ah, pode ser. Porque se você cumpre todas as suas responsabilidades, é responsável com todas as suas entregas, não deixa as pessoas na mão. Talvez essa cobrança da disciplina Pode seja só ser. o cronograma. Então, só para Então você pensar, nossa, não podia pular essa parte. tudo se encaixou aqui, eu vou levar essa comigo no meu É, coração. essa dói, eu fiquei dormi Total, pensando. totalmente. Mas eu acho, por exemplo, que criatividade, pra mim, criatividade é sobre repertório. Sim. Eu só me senti confortável com as coisas que eu tentava criar quando eu cheguei num ponto que eu sabia o que eu estava fazendo, eu não estava chutando, sabe. As pessoas julgavam muito no início do 31 como um negócio ousado, uma casa ousada. Por muito tempo nós vamos enxergar como ousado por ter feito várias coisas pela primeira vez, mesmo que a gente fale sobre nós mesmos, sobre quem somos. Uhum. Ainda assim, de algumas formas, estamos falando pela primeira vez. Mas no final das contas, pra mim, eu não estava me sentindo ousada, nem corajosa. Eu estava sentindo que eu estava fazendo o que eu sei fazer, sabe, fazendo com segurança. Eu não acho que tá sendo exatamente uma loucura, não tô, sabe, metendo louco. Eu tô fazendo, eu sei fazer isso. Eu fui com muita tranquilidade, com muita segurança. Eu não sofri essa tensão de eu não sei se vai dar certo, porque eu sabia. Então eu acho que criatividade é sobre repertório. Sempre foi aí que eu depositei a minha confiança. Com certeza. E é isso mesmo. Eu vejo que essa questão da construção do repertório, ela tem um papel importantíssimo que vai além da nossa área. Então, por exemplo, se você vai no museu, Sim. se você conhece um salão com um serviço diferente, ela é construída, um salão de beleza, eu digo, né? Uhum. Ela é construída em todos os pilares da nossa vida e tem gente que tenta construir só na área. Sim. E aí acaba ficando uma pessoa muito técnica, mas com pouca visão. E aí ela não consegue se diferenciar. E talvez por isso que as pessoas te leram como ousada. Sim. Porque você trouxe um conjunto de Tem a ver com coisas. todas as referências que a gente absorveu da vida desde a infância até hoje. E aí, coisas que são totalmente fora da cozinha e coisas depois por onde eu passei, o que eu fiz, o que eu me dispus Sim. a compreender e executar, que trouxeram esse repertório, né. Mas obviamente hoje, que eu trabalho hoje, é o momento mais criativo, assim, da minha carreira, né. Nunca foi tão clara a minha capacidade hoje de conseguir realmente desenvolver coisas diferentes, e que eu acredito, eu reconheço, assim, referências que são desde da minha infância, não só de comida, mas de referência cultural, né, Uhum. de referência ao meu redor. Então, de fato, o repertório ele traz confiança, quando a gente tá metendo louco é quando a gente não sabe o que tá fazendo mesmo. E o repertório, eu vejo que quem tem mais é quem busca fazer projetos como você fez com o Festejo, para a gente chegar nele, porque está conectado. Porque a pessoa que não tem muito repertório, ela não consegue nem pensar em quais são as marcas ou pessoas ou profissionais que ela pode se aproximar, porque ela não consegue entender os pontos de conexão. Sim, porque a identidade do 31 era muito clara. E eu não queria romper isso em nada que a gente se propusesse a fazer. Eu não queria convidar esses chefes para vir cozinhar com a gente e fazer mais um jantar de 4 mãos, da forma convencional. Porque o 31 não tem essa cara, simplesmente por isso, sabe. Mas conta a sequência do que é o Festejo para Vou quem está contar o que ouvindo, é. é esse aqui. Primeiro que a gente chegou num ponto, assim, da casa que eu comecei a sentir a necessidade de apresentar o projeto para várias pessoas incríveis que eu estava conhecendo, né. A partir do momento que eu conheci, por exemplo, pessoalmente o Anildo, né, Amo. eu comecei a achar que
tudo do trabalho dele, quando ele esteve pessoalmente na 31 para conhecer o 31, eu falei: "Cara, como de fato conversa muito as ideias dele com as nossas". Então eu queria muito não só apresentar o nosso trabalho para o público dele, como ele também dar a honra do nosso público de conhecê-lo pessoalmente. Então tem muito a ver com isso, todo esse processo de pensar jantares, trazer convidados, né, e tem a ver também com a gente conseguir expandir mais as ideias do 31, que quando você faz esse tipo de evento, a gente consegue propagar um pouco mais o nosso propósito final, que é enaltecer Minas Gerais. Tudo diz respeito a isso. Então o que a gente fez, nessa de convidar um chefe especial, que começou com o Flavinho Chapuri, Que eu começou com amo. o Flávio Trombino, É difícil esse ambiente, que foi sabe. muito de última hora. O festejo foi criado de última hora, porque a gente estava chegando perto do aniversário de 31, que era 2 de dezembro, e a gente não ia fazer nada, começou a martelar: "Ai, vamos fazer alguma coisa, não dá pra passar batido, só alguma coisa". De repente, a gente se deu conta que o 31 faz aniversário no mesmo dia de Minas Gerais. Que nós abrimos Coincidência. a porta pela primeira vez no dia do aniversário de Minas Gerais. Falei: "Ferrou, gente, não dá pra não fazer nada". E aí eu liguei para o Flavinho, acho que foi, tipo, 6 dias antes do dia, e falei: "Cozinha comigo?". Ele falou: "Como é que vai ser?". Eu falei: "Não sei ainda, mas você vem?". "Vou". Falei: "Então tá, vou inventar uma moda aqui". E aí foi baseado no jantar realmente a 4 mãos, onde tem um processo de menu degustação, mas eu queria quebrar várias coisas que eu acho que o 31 não se identifica. Eu acho que às vezes a gente chega para esse perfil de evento, a gente até todo mundo chegar, a gente fica um tempo ali vivendo a formalidade de menu degustação, aguardando o jantar começar. Falei: "Gente, eu acho que a gente tem que festejar, a gente tá aqui para enaltecer Minas, a gente tem que a gente tem que comemorar isso, a gente tem que começar comemorando, como Minas gosta de fazer". Sim. Então a gente criou esse momento receptivo, que normalmente a gente tem degustação de cachaça pensada para o dia, tem degustação de queijo pensada para o dia, tem drinks que foram criados para o dia, isso tudo com a minha equipe maravilhosa envolvendo, É tá? perfeita Com mesmo. a Poli, sommelier de cachaça, Ronaldo, nosso sommelier de queijos, o Cassim, que é nosso mixologista, todo mundo, assim, se dedica um tempo a fazer aquilo ficar lindo com as suas qualidades. A gente pensa sempre um pocket show que combina com aquele momento, né, para homenagear o convidado. E aí, passado esse momento de 1 hora, é quando a gente realmente se senta para começar o jantar. E aí a gente pensa em vários detalhes que possam trazer um pouco mais de acolhimento, de aconchego, para que a gente consiga prevalecer ali a sofisticação do 31, mas mantendo a hospitalidade mineira, para todo mundo se sentir à vontade, se sentir em casa. Isso é perfeito, porque é um exemplo claro da gente fazer aquilo que, em tese, seria o comum, mas quebrando padrões que adequam com a nossa personalidade, a nossa marca, e cria uma visão diferente no público, né. Sim. Eu acho que ali, nas vezes que eu fui, nas 2 inclusive, tem uma questão que a gente na hora que a gente está ali interagindo entre os convidados, a gente entre os clientes que foram, a gente também conhece pessoas diferentes, se conecta, então quando vai para jantar já está todo mundo na mesma áurea. Eu acho que é um momento que coloca todo mundo na mesma energia. Não Sim. tem aquilo: "Eu cheguei cansado, eu cheguei estressado, eu cheguei", todo mundo Coisa que eu neutraliza. gostei muito, que foi natural, mas que eu gostei muito, que me fez sentir: "Nossa, a gente tá fazendo com a energia que eu queria, que eu sonhei", que é esse momento ali de receptivo, que eu peço um pouco da palavra para agradecer ao chefe, mas eu faço isso no meio do receptivo, então a gente acaba ficando um pouco ali. Uhum. A gente tem que o espaço que a gente criou é um espaço que a gente tem que passar pelas pessoas para ir até lá, e tá todo mundo em pé. Então eu acho que criou, no início do evento, uma certa intimidade que é assim, a gente não tá exatamente esperando o evento terminar para poder ver o chefe. Eu acho que tira a gente de um pedestal Aham. E e traz aproxima. a gente para um lugar de intimidade, de aproximação, e eu acho que isso entrega muito mais o nosso acolhimento aqui de Minas. Com certeza. E me conta uma coisa falando de acolhimento, qual que é o seu prato preferido? Aquela pergunta difícil. Já foi vários, tá? Já foi vários. Hoje, eu acho que o preferido, ele é a galinhada. Tá, e o que que é a gastronomia para sua vida? Fazer um bate-bola que eu não combinei com você. Gastronomia na minha vida, eu acho que, falando de gastronomia, a gente já tá falando de um âmbito profissional, né. Uhum. Ela foi um encontro de centralização de propósito de vida. Porque eu sou uma pessoa muito melhor depois que a gastronomia entrou na minha vida do que antes, né. Eu tinha 23 anos quando eu comecei a cozinhar. E eu sou uma pessoa muito melhor depois que a cozinha entrou, porque a cozinha se tornou um objetivo de vida. Eu acho que quando a gente tem objetivos de vida, a gente se realiza mais.
Mas depois dessa eu vou ser obrigada a fazer a próxima, que é: e quem é a Ana sem a gastronomia? Nossa! Você nem sabe. Nem sei, será que eu sei? Será que eu sei? Eu acho que hoje eu me divido muito mais em outras coisas, como eu disse, família, porque por muito tempo eu fui só a cozinha, né, eu vivi todo aquele processo de passar anos, 14, 15, 16 horas dentro de uma cozinha. Por muito tempo eu fui só a Ana cozinheira, então é difícil me reconhecer a Ana sem a cozinha. Mas eu acho que eu sou uma pessoa muito família, sou muito caseira. Sou uma pessoa muito tranquila, eu estava contando aqui no início, né, eu acho que eu entro em modo stand-by, quando eu não preciso me movimentar muito, para economizar energia. Acho que eu sou uma pessoa fácil de lidar, eu sou uma pessoa que eu acho que trato todas as dificuldades da vida com muita tranquilidade, mas eu sou uma pessoa também que sempre tive uma veia de liderança. Isso sempre me colocou por muitos anos num lugar de autoritária. Porque fui, por diversas vezes, diante de maturidade, eu nem sempre fui uma chefe boa, uma chefe legal, mas eu me considero muito vitoriosa de ter alcançado um lugar onde eu acho que não só no âmbito familiar, quanto no âmbito profissional também, eu passei a ser menos autoritária e mais líder mesmo, que direciona, que inspira, que faz acontecer e que faz todo Isso. mundo crescer junto, né. Isso é o aprendizado, né, É o a aprendizado, é a maturidade. maturidade. Mas olha só, e eu queria, pra gente finalizar, que você me desse uma mensagem, deixasse uma mensagem aqui, porque hoje, mais do que chefe, líder, você é uma mulher que inspira muitas mulheres na mesma área ou em outras. E o que você gostaria de deixar para essas mulheres que, assim como nós, são múltiplas, cheias de funções, cheias de responsabilidades? Eu acho que a coisa que eu mais peso sempre para as pessoas é justamente deixar claro que eu não faço tudo e que eu não faço tudo sozinha. E que não dá para fazer tudo sozinha mesmo, né. Eu tenho o privilégio de viver uma relação, um casamento onde tudo é muito dividido, que eu não é a vida da maioria das mulheres, não é. Assim, eu tô em um mês que eu tô fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, coincidentemente meu marido também, e a gente tá assim rebolando o tempo todo dia 5h30 a gente se liga e fala: "E aí, ferrou, quem é que vai buscar as crianças hoje? Quem é que Aham. tá com problema maior hoje?". Então eu acho que isso é um privilégio e ter pessoas que te amam por perto, que te dão esse suporte também, e trabalhar com pessoas que também compreendem quais são essas dificuldades, também facilita muito. Mas eu acho que é sempre, deixar as pessoas sabendo que tudo bem se não der certo hoje, se não der pra terminar o checklist hoje. Eu sou uma pessoa hoje que precisei aceitar isso, porque eu sou fissurada do checklist. E eu precisei aceitar que não tem nenhum dia que eu termino meu checklist mais. E vai ser assim a minha vida daqui pra frente, porque eu não vou passar a fazer menos É, coisa. e isso é importante da gente colocar, porque numa era que a gente romantiza o empreender, romantiza o dar conta de tudo, Sim. muita gente se cobra nesse sentido, né. Durante muito tempo eu não dormia bem, porque a minha cabeça não estava organizada. Eu descobri que eu precisava que meu checklist fosse feito sempre no dia anterior, Eu sou assim. porque era medo de esquecer tudo que eu preciso resolver. Então pode ser a hora que for, você chega em casa 1h, o que for, eu tenho que fazer minhas tarefas, o que vai ser no dia seguinte. E aí chegou um momento que eu falei: "Caramba, tem 2 meses que eu não consigo terminar, todos os dias eu só chego na metade do checklist, tá na hora de mudar a estratégia, tá na hora de colocar checklist com código, botar estrela do que é prioridade, o que vai ser na parte da manhã que não pode furar, porque não tem nenhum dia que eu termino". E é assim, não vai ser perfeito, gente, não vai ser. Eu acho que se você quer fazer coisas grandiosas, não vai ser perfeito, a gente tem que ir cobrindo. Mas eu falo que o bom da perfeição não existir, é que a gente pode melhorar todo dia, Com senão seria certeza. muito sem graça. E a gente encontra satisfação pessoal nisso Encontra. também, em perceber que todo dia você consegue fazer um pouquinho melhor. Você sabe que eu sou fã da Luísa Helena Trajano por uma coisa, por várias coisas, mas um dia eu vi uma entrevista dela que ela falou assim: "Primeiro o caos, depois a ordem. Como que você vai organizar o que você ainda não enfrentou?". Eu falei: "Pronto, essa é a minha vida, tá tudo Exatamente. resolvido". Exatamente, exatamente, Ô né, Ana, queria te agradecer, porque se deixar a gente fica aqui até amanhã. pra sempre. Fiquei muito feliz que você veio, fiquei muito feliz com essa conversa, eu já te admirava mais ainda agora, e queria deixar para você 2 presentes, de 2 marcas que eu também amo, que fazem parte aqui da nossa história, que são marcas de mulheres Olha, eu vou também. abrir, viu. Pode. Já abri. E eu quero que antes da gente fechar, você dê Que linda, é exatamente o que você está usando, que lindíssimo. combinou com a minha paleta. Muito obrigada. Mas antes da gente encerrar, eu queria que você falasse para todo mundo onde te seguir, quais são seus canais, seus arrobas, claro que a gente vai pôr aqui, mas para facilitar. O meu gente, eu erro muito, tá. Essa é a parte que bagunça minha cabeça, porque o HD é cheio. O meu Instagram é anagabriela.c, e lá você encontra o arroba
do 31, do Broa e do Coreto. Não é que é cheia, é que são muitas É que empresas. são muitas empresas. Mas eu confundo se é Broa Café, se é Café Broa, se é restaurante 31, se é 31 restaurante. Mas vai no anagabriela.c, que tá o arroba de todas as casas lá, e acompanha o trabalho da gente. Muito obrigada, obrigada, gente, e até a próxima.